Olá, minha galera, tudo bom com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde nós falamos de autismo. E hoje nós vamos falar sobre 5 sintomas de autismo em adulto. Então, o primeiro que eu vou falar é sobre a ansiedade e o problema de sono. Sim, nós temos uma grande dificuldade em dormir e temos uma dificuldade enorme com a questão da ansiedade. E isso acaba nos gerando ali um descontrole do humor, acaba gerando também ali um descontrole do nosso temperamento. A gente fica muito irritado decorrente a essa ansiedade e essa dificuldade de dormir. Isso também causa uma falta de concentração muito grande. Então, por exemplo, eu tenho essa dificuldade enorme de concentração. O meu marido, ele já tem ali a dificuldade do temperamento, assim, do nada ele fica irritado. Então, isso tudo é decorrente à ansiedade e ao problema com o sono. E um outro sintoma que nós temos, a gente tem uma necessidade de rotina. Então, a gente costuma fazer as coisas tudo do mesmo jeito. E essa quebra de rotina, ela nos dá um desequilíbrio. Então, por exemplo, a gente tem dificuldade em aceitar o novo, seja uma comida, seja uma roupa, seja um brinquedo, seja trocar de rota. Por exemplo, para ir para a escola, a gente vai sempre pelo mesmo lugar. Também quando a gente vai para Santa Catarina, a gente tem sempre que passar em Barra Velha antes, porque se a gente não passar, é como se a gente não tivesse chegado lá em Santa Catarina. E isso, assim, nos dá um conforto, né? A gente tem uma dificuldade enorme, assim, em alterar planos, né? Eu mesmo, tipo, se tá na minha cabeça que eu vou fazer aquilo e de repente não vou fazer, então isso me causa um estresse ali, me causa uma situação ali desconfortável. Então a gente tem essa necessidade das coisas serem tudo igual, serem tudo do mesmo jeito, ter aquela rotina ali que traz um conforto para nós. Um outro sintoma que a gente tem é a questão ali do comportamento repetitivo. Então, ao mesmo tempo ali que tu tem a necessidade de uma rotina, aquilo ali traz a questão ali de um comportamento repetitivo. Então, esse comportamento repetitivo são a gente chama de estereotipias. Então, o Vitor, ele faz assim. Eu tenho a mania de sempre mexer no nariz, ou então eu faço assim com o cabelo, né? Eu mexo no cabelo, eu tô trabalhando isso pra não fazer mais. E eu tinha outras manias e eu fui ficando melhor ao longo do tempo, fui deixando essas manias. E uma coisa assim que eu queria ressaltar em relação a essas manias é que assim, essas estereotipias elas incomodam, mas para nós elas não dão um conforto muito grande. Elas nos traz, o nosso cérebro ele entende que aquilo ali nos dá uma segurança e um conforto. Então, o que que acontece? Incomoda as pessoas, incomoda o pai, a mãe, as outras pessoas que estão lá de fora, aquilo ali incomoda, mas na medida do possível, tente não quebrar esses estereotipias, porque o nosso cérebro ali está tentando nos acalmar, está tentando a gente ter uma vida mais normal possível, né? Desde que aquilo ali não traga um prejuízo maior, então não se importe se seu filho fica andando para um lado para o outro, se fica chutando um objeto, é o cérebro dele trabalhando e deixando ele ali confortável. Também queria falar a respeito de um outro sintoma que é a dificuldade de relacionamento. Sim, nós temos uma dificuldade muito grande de nos relacionar com as pessoas. Nós temos dificuldades em manter uma amizade, em fazer uma amizade, porque assim, a questão ali que temos, a questão da dificuldade que a gente tem é de entender a pessoa, de se colocar no lado da pessoa, de também de como é que eu falo assim, de ouvir a pessoa. A gente tem essa dificuldade enorme, né? Não que a gente não queira ouvir, mas a gente tem dificuldade de entender o que as outras pessoas estão falando ou fazendo, e na maioria das vezes a gente é interpretado como se a gente não
não se relacionasse bem, como que se a gente tivesse sempre procurando mal interpretar a outra pessoa. Então a gente é interpretado dessa forma. A gente tem essa dificuldade de interagir ali com a pessoa e as pessoas acham que, tipo, como se a gente não estivesse ligando ali para outra pessoa, se a gente não desse importância. E isso não é verdade, é só uma dificuldade enorme que a gente tem em entender, né? E na questão ali também do sensorial, essa dificuldade ela também é muito grande na questão ali de emprego, porque você não entende o que você precisa fazer, o que estão te pedindo, né? Então, geralmente o autista ele tem essa dificuldade enorme em manter um emprego. O meu marido mesmo é assim, ele não consegue se relacionar com os superiores dele, com os colegas de trabalho, porque assim, tem toda uma questão ali envolvida. Então, não quer dizer que a gente não goste da amizade, não quer dizer que a gente não queira, a gente quer e a gente gosta. A gente só tem essa dificuldade de interagir e de entender o que a pessoa espera, ou então de entender a outra pessoa. Não é questão assim, tipo, ai, ele é casca de ovo, ai, ele é encrenqueiro, ai, ele não se dá bem com ninguém. Não, não é isso. A gente não se dá bem com as pessoas porque a gente tem essa dificuldade realmente de se relacionar. E uma outra questão que eu queria falar era a respeito da comunicação. A gente tem essa dificuldade em se comunicar. Por exemplo, o que eu penso, eu tenho dificuldade em expressar os meus pensamentos ali na sequência correta. Então, eu acabo, tipo, ou mal interpretando a pessoa ou sendo mal interpretada, porque eu não estou entendendo o que a pessoa está dizendo. E aí eu tenho essa dificuldade de entender muito ali. E também existem os autistas não verbais, né? Eles não conseguem falar, mas não quer dizer que eles não entendam, eles entendam sim. A dificuldade para nós é na questão ali facial. Então, eu lembro que a minha mãe, quando saía comigo no mercado, tipo, ela olhava assim para mim e eu ficava, tipo, ficava pensando, por que tá olhando assim pra mim? Não entendo. E daí ela dizia, quando eu olhar assim pra você, você já tem que entender. Mas eu não entendi a mensagem que ela olhava assim. Ou então, tipo, piscar o olho, ou fazer algum gesto com a boca. Pra gente é uma incógnita, a gente não entende o que tá querendo ser dito ali, porque a gente tem essa dificuldade de interpretar a questão facial. E então assim, a gente não entende e essa dificuldade é muito grande. Então, na medida do possível, a pessoa tem que ser claro, falar, olha, isso. Porque se for falar com expressão facial, a gente não entende, a gente tem essa dificuldade enorme. Então, esse era o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado vocês. Não estou aqui diagnosticando ninguém, eu estou simplesmente falando em base à minha experiência, as nossas dificuldades, o que a gente vive no dia a dia. Então, se você tem algum desses sintomas e achou similar, aconselho que procure um médico, uma pessoa responsável, que é o neurologista ou psiquiatra, e fazer uma avaliação, tá? Não é porque, tipo, ela falou uma coisa que parece, eu acho que eu tenho. Nesse caso, é sempre bom porque precisamos do médico para fazer a intervenção ali necessária. Então, meu beijo de hoje para vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.